Livro, ou melhor, carta de Paulo aos Gálatas. Paulo fazendo uma recomendação muito específica aos irmãos da Galácia, falando sobre a graça. A graça. E ele falou com os Gálatas de uma forma muito severa, né? Ele chamou os Gálatas de insensatos. Ele chamou os Gálatas de insensatos. Seus Gálatas insensatos. Por quê que Paulo estava tão indignado com os Gálatas? Porque naquela igreja, aquela nova igreja, algumas pessoas estavam exigindo práticas da lei, mesmo após o sacrifício de Jesus. E Paulo fala assim de uma forma tão específica, no capítulo 2, sobre o comportamento de Pedro, que Pedro comia com os gentios e depois, quando alguns começaram a criticar o modo como ele estava, né? Ele voltou a exigir circuncisão e algumas práticas da lei. Mas Paulo foi bem enfático e disse: olha, eu questionei Pedro na cara, eu falei na cara para ele. Tá aqui esse texto. Falei com Pedro na cara, né? E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Paulo estava zangado. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas as gentes a viverem como gentios? Aqui está falando de algo que era comum lá entre os fariseus, que os fariseus exigiam uma postura dos crentes, dos judeus, que praticassem a lei ao pé da letra, mas eles não praticavam corretamente. E depois Pedro, né, comia com os gentios, aí de repente quando alguém estava de olho nele, aí ele mudava o comportamento. E assim tem alguns líderes que exigem muito de seus membros, de suas ovelhas, né? E Paulo criticou isso duramente. Ele falou da graça, que a salvação é pela graça salvadora de Jesus. E ele disse: guardais dias e meses e tempos, receio de vós que haja trabalhado em vão para convosco. Paulo estava chateado mesmo. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, que é logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e me dariam, né? Os Gálatas receberam Paulo com todo amor e carinho, mas de repente mudaram a postura. E aqui no capítulo 2, no verso 20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. O que significa a palavra debalde na nossa língua? É em vão. Se a gente ainda precisasse sacrificar animais e cumprir rituais, Cristo teria morrido em vão. Mas não! O sacrifício dele foi de uma vez por todas.
E é confiado nessa graça que você pode chegar à presença de Deus porque o véu foi rasgado. Que véu é esse? É o véu da separação que separava o santo dos santos, do lugar santo, onde só o sacerdote podia entrar, ou o sumo sacerdote. Você não precisa mais de um mediador entre você e Deus. Você pode chamar pelo próprio Deus, confiando na graça que está no sacrifício de Jesus. Então pare, né, de querer exigir de outras pessoas sacrifícios. Confie na graça. A única coisa que você não precisa de um santo, de acender uma vela, de pagar penitência, de rezar um terço, você não precisa de nada disso. Você só precisa clamar por Jesus. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Receba a graça de Deus. Receba o perdão da cruz. Cristo morreu na cruz e nós estamos crucificados com Ele. O sacrifício dele é redentor para a nossa vida e para toda a humanidade. Não fique se autoflagelando. Você não precisa andar de joelhos, literalmente. Você precisa sim se render à graça de Deus, mas não precisa pagar penitência, porque Jesus já pagou o preço na cruz por você. Tome posse da graça e fale com Deus. Receba Jesus no seu coração e seja salvo, seja liberto, seja transformado.